Oi, pessoal, Oi, professora. tudo bem a todos? Olá, boa noite. Vamos lá para o nosso último encontro? Vamos aguardar o pessoal, né? Hoje temos dois grupos, né, gente, para finalizar a apresentação, né? Sim, professor. Pelo meu controle aqui, hoje apresentam a Tabata, o Vinícius, o João Vitor, né, João? A Júlia, o Leonardo e a Letícia Portes, é isso? Sim. Ô, João, Oi, professora. o seu grupo é qual? É Seu militar grupo ou é é militar. empresarial? Militar. Tá. Quem tá com você? Só para eu começar a anotar aqui já. O meu grupo sou eu, o outro João, a Ju e a Tabata. O João Rodrigues? Ah, tem o João Vitor Isso, Rodrigues. isso. Júlia e Tabata. O pessoal tá chegando? Como é que tá? Sim, estão chegando, professor. A Ju, ela sempre acaba demorando um pouquinho porque ela sai o estágio dela tá presencial já de novo. Ah, Aí ela... imagina, corrido, né? É. Deixa eu anotar aqui. Professora, boa noite. Oi, Fernanda. Professora, você vai passar as notas hoje? Olha, eu preciso que hoje apresente, né, para eu fechar a nota geral. Eu acho que depois de amanhã, ou amanhã, não sei. Então, assim, eu tenho o exercício de bandeiras. Aliás, eu tô com. Tá faltando duas pessoas para eu tirar uma dúvida, porque tá praticamente tudo corrigido. Acho que faltou do Rodrigo só, que eu não corrigi.
e 2 eu tô com um probleminha que eu identifiquei lá, eu queria confirmar daqui a pouco. E aí faltava o seminário de hoje, mas praticamente tá tudo fechado. Consigo. Beleza. Hoje à noite eu consigo mandar para vocês, né? Mas eu queria depois conversar também como é que eu faço isso. Porque mandar arquivo a arquivo, gente, eu não dou conta. Não vou dar conta de retornar no pessoal para cada um. Professora, manda no grupo, aí vai a nota de todo mundo. Todo mundo vê sua nota. Vou A passar. professora Edilene fez isso. Porque assim, os que mandaram em PDF eu não consigo fazer anotação. Até consigo, mas daí eu não abri no outro, não sabe, converter aquelas coisas. Eu fiz a anotação. Os que mandaram Word, eu fiz apontamento no próprio documento. Mas eu posso. É que eu fiz uma letra tão feia. Podia passar bonitinho, anotar bonitinho o que foi que eu anotei de cada um para retornar. Bom, se bem que os que não. Acho que foram 4 só que me mandaram em PDF, eu mando o comentário, eu escrevo o comentário. Praticamente agora esse seminário, e aí na verdade eu queria tirar, teve alguém que me falou assim, que escreveu, porque eu baixei tudo no final de semana, e aí eu comecei a mexer ontem, hoje, alguém que falou, professora, desconsidera esse e usa o outro. Quem que foi? Eu, professora. É você? Então você mandou 2 arquivos para mim. Sim, foi o último arquivo que é o certo. Tá, então vou ter que olhar o seu, Lohane. Porque agora eu não sei qual que foi o arquivo que eu peguei, entendeu? Então tá bom. Então era isso. A gente tá pronto para apresentar, gente? Quem tiver o primeiro pronto aí, vambora, né? Quem que tá no empresarial? Professora, é eu, Letícia, o Leonardo e o Vinícius. Letícia, Leonardo, Vinícius. Tá todo mundo aí, Letícia, da sua turma? Eu acho que o Leonardo acabou de entrar agora. Eu não sei se o Vinícius tá aqui. Acho que ele tá também. Eu também. Vamos começar? Professora, você tá ouvindo meu áudio? Sim. Ah, tá. É que pelo computador não tava, tive que entrar pelo celular. Sim. Vamos lá, gente, que senão começa a cair a internet do povo, né? Melhor, né? Eu preciso liberar para alguém aqui? Ô, Leonardo, você consegue colocar o slide? Se quiser, pode me mandar, gente. Eu tô com o notebook aberto aqui. Eu abro para vocês. Tá bom. Vou mandar ela no grupo. A outra coisa sobre a prova, gente, a prova eu já fiz, tá? Ela tá comigo. Só que na hora de fazer a prova que eu percebi, vocês lembram que eu falei que ia fazer 2 modelos de prova? Só que a prova eu vou pedir para vocês fazerem em dupla, para vocês conversarem, para um corrigir o outro, entendeu? Para escreverem juntos. Eu falei, como é que eu vou escolher quem vai ficar com quem? Eu teria que saber quais são as duplas para poder indicar a prova para cada um. Resultado, eu fiz uma prova só, tá? O que eu queria pedir? Eu não vou, enquanto vocês estão arrumando aí, não vou ser conivente com material copiado ou muito parecido, tá? Eu vi nas bandeiras, teve um colega que foi gente boa e passou para outro colega, e aí o colega copiou tudo do amigo. Então, isso é muito chato. Então, se na prova eu não vou dar mole, se eu ver que tem texto igual, porque, gente, é muito difícil quando cada um faz de um jeito, ainda mais um texto escrito ser muito parecido, tá? Então, assim, já tô dando a orientação. Se eu ver material copiado, zero as 2 provas,
Já vai fazer em dupla, e vai ser o mesmo texto de cerimonial para vocês montarem o cerimonial. Então, não vou facilitar nesse aspecto, tá bom? Então, estou dando uma dica, porque vai ser um material que vocês vão fazer em casa, vocês vão pesquisar, vão colocar as coisas, tudo que eu tenho lá no grupo para vocês. Então, assim, não tem por que alguém querer sair bem nessa história, tá bom? É isso. Aí eu fiquei pensando, a prova já está pronta, mas eu também não posso pôr ela antes da hora no sistema lá. Entendeu? Eu estou pensando, eu vou dar a prova para vocês na semana que vem e vou dar uma semana para vocês me entregarem. Tá bom? Tá bom, professor. Ok. Preferem menos de uma semana é muito, né? Eu podia dar na segunda e entregar na sexta, né? Senão vocês vão atropelar com as provas todas. O que vocês acham? Porque a nossa prova é na próxima segunda, é dia 16. Entregar no sábado, dia 21. Tá bom? Então, eu posto segunda-feira. E aí, vocês têm até o sábado para me entregar. Professora, não seria melhor você entregar antes e a gente entregar para você na segunda? Então, Porque mas daí a gente pelo menos tem o fim de semana. eu não posso oficialmente entrar no sistema. Eu vou passar para vocês, então. Você pode enviar pra gente. Então, eu vou fazer assim. Eu fecho as notas amanhã, tá bom? Então, antes de fechar as notas, eu não mando. Fecho as notas, coloco no sistema e coloco a prova lá no grupo e faço as orientações. Embora na própria prova eu já tenha colocado todas as orientações. Tá? Daí, na segunda-feira, eu coloco ela lá no sistema. Mas daí, segunda-feira, vocês têm que me entregar. Ok. Até meia-noite da segunda-feira, não tem problema. Tá? Vou pôr lá os prazos certinhos de entrega, tá? Vamos começar, então? Gente, meu celular tocou o dia inteiro. Vamos, pode começar, professora. Pode ir lá. O empresarial. Vamos lá, pode começar. Sim, gente, boa noite. Eu sou o Léo, tô com a voz bem ruim. Licença. Mas... Ô, professora, Oi. o meu computador meio que travou e eu acho que o Windows dele parou de funcionar. Eu vou entrar pelo celular rapidinho aqui. Tá, porque quem que é? É alguém que tá... É o Vinícius. Do nosso grupo. Ele travou na minha internet e eu não consigo fechar ela nem minimizar. Não, porque não tá com o João Vitor, então? Tá com o Vinícius? Não, tá Não, com o é João. que- Eu só vou mudar pro celular. Tá, porque você vai comentar. É porque ele vai apresentar isso também. Tá, então vai. Mas já pode começar? Pode, ele vai se arrumando. Bom, nosso grupo é sobre o cerimonial empresarial. E pode passar, amigo. Peraí, Pode... galera. Isso lá. Foi. Isso. O cerimonial empresarial é sobre uma empresa. A empresa em si, ela tem várias cerimônias. Ela pode fazer várias cerimônias. Desde uma festa, desde um aniversário, desde uma comemoração de inauguração de um produto, desde um lançamento de algo, entrega de algum prêmio. Ela pode fazer diversas cerimônias empresariais dentro da empresa. Seja coquetel de lançamento, seja para homenagear um público, homenagear alguma pessoa da empresa. Tem diversos tipos de cerimoniais. Pode passar, amigo, para o próximo. Aí é uma foto de um cerimonial. Pode passar, tem uma outra foto também. Aí de reuniões, cerimoniais também. E passando, pode passar. E o cerimonial empresarial, ele cada vez mais tem grande parte de participação de empresas entre cerimônias públicas, em que muitas dessas cerimônias, a grande maioria tem presença de autoridades de oficiais em cerimônias da iniciativa privada, seja de órgão público,
prefeito, gente que trabalha nessa área assim, que é mais, né, mais público, sempre vai ter alguém. E muitas dessas empresas, elas têm a necessidade de participar desses eventos públicos e privados, tanto para realizar os seus eventos, para atender às necessidades dos seus clientes, como, por exemplo, você vai inaugurar um produto, você vai inaugurar sei lá, uma empresa de perfume, sei lá, você vai inaugurar esse perfume, você vai lançar esse perfume e você quer fazer um cerimonial empresarial para muitos dos seus clientes já conhecer o seu produto e tudo mais, e assim você já saber mais ou menos como que ele vai se engajar no mercado e assim colocar o seu produto à venda. E muitas dessas empresas hoje em dia é comum e elas sentem a necessidade de participar de cerimoniais assim, para elas acompanharem também as inovações, as tecnologias da área de atuação em que elas estão atuando. E pode passar. É isso, minha parte. Agora essa parte do Vinícius, eu acho. Mãe, para de fazer muito barulho. Essa parte é a do Luiz. Então, vou falar um pouco. A conceituação, provavelmente todo mundo já ouviu aqui, porque já falaram de vários trabalhos, mas é basicamente um conjunto de formalidades, são técnicas que as pessoas usam para levar essa cerimônia. E vai desde quem começa falando, até quem vai sentar em qual mesa, se é o presidente que vai sentar junto com a empresa dele, se vai mesclar um pouco. Então, é todo um planejamento disso aí. E pode passar, Band. Algumas das características do cerimonial empresarial é a motivação tática. Então, a empresa ela usa a cerimônia para fazer uma comunicação, pode ser tanto com o público-alvo, quando é uma cerimônia com o cliente, ou pode ser junto com a empresa, para comemorar alguma coisa, comemorar uma meta. Por exemplo, empresa de carro geralmente faz isso quando bate meta de venda de um carro novo, que faz desconto para a gente da empresa, ou faz desconto para a gente de fora, ou quando algum projeto dentro dela é muito bem sucedido. Eu acho que teve isso com a GM mesmo, acho que em 2010, acho que foi 2010 mesmo, que eles lançaram um modelo, que eu não me lembro o nome, mas eles bateram a meta. E daí eles colocaram um desconto para uma parte dos funcionários que estavam presentes no cerimonial. E pode passar longe. E outras características também são a aceitação, que ele está inteiramente ligado com a aceitação mesmo. Tanto, como eu falei, para lançar um projeto, ou benefício, essas coisas, mas se o projeto não for aceito, isso vai dar um problema muito grande. A execução, ele tem que ser executado por uma pessoa autorizada, uma pessoa que sabe o que ela está fazendo, e geralmente toda empresa grande ou empresa pequena tem uma pessoa dessa dentro da empresa. Muitas vezes um RP. As normas pré-definidas, que são essas que a gente está falando em todos os trabalhos. Então, você acha muito PDF, essas coisas para a pessoa conseguir levar um cerimonial, principalmente o empresarial, porque é uma coisa muito grande. E a utilidade objetiva, que a empresa tem que definir qual que é o objetivo para realizar essa cerimônia. Se vai ser para falar com o público, se vai ser para comemorar resultado ou alguma outra coisa. Pode passar. E para acontecer esse cerimonial, tem também as regras. Uma das regras é a precedência na empresa, e ela pode ser de natureza jurídica da empresa que está sendo definida pelos estatutos, ou então pela estrutura administrativa, que é definido nos organogramas. E no caso das sociedades anônimas, por exemplo, a precedência se dá pela Assembleia, depois pelo Conselho Superior e depois pela diretoria executiva. No caso de precedência entre empresas que são diferentes umas das outras, ela pode ser determinada pelo critério de ordem alfabética, ou então pelo critério da antiguidade, que no caso seria da empresa ou setor, depois do cargo e depois por idade. Pode passar, por favor.
As principais regras são, primeiro, na presença de autoridades ou personalidades de fora da empresa, o anfitrião ele deve convidá-las para que estejam sempre à direita, seguindo a primazia da direita do centro da mesa diretiva. A segunda regra, que é importante, é na presença do presidente da empresa, os diretores e funcionários da empresa não devem enviar representantes para a reunião ou a cerimônia. Terceiro, se o presidente da empresa enviou um representante, ele tem que ocupar o lugar de honra à direita do anfitrião. Pode passar. A quarta regra principal é que se houver a presença de secretários ou então de funcionários que sejam de órgãos públicos, eles terão precedência sobre os privados. A quinta regra é entre 2 cargos da empresa. A precedência se dará pelo maior cargo. O presidente da empresa será anfitrião em qualquer ato da empresa e, por último, a ordem de precedência na empresa deverá ser sempre primeiro o setor público, depois a empresa anfitrião e depois a empresa que está sendo convidada para aquele cerimonial. E aí acabou, são as fontes e é isso nosso trabalho. Eu gostei. Parabéns. Eu acho assim que vocês foram bem nas informações importantes que precisam, embora assim, precisa ter. O que eu senti? Vocês trouxeram as informações importantes. Eu só senti que talvez será que eu sei explicar bem isso daí? O que significa, né? A gente percebe às vezes essa insegurança em ter que explorar o conteúdo, mas o conteúdo é esse mesmo, tá? Por quê? Porque o cerimonial empresarial ele tem as suas particularidades, gente. Você imagina uma grande empresa como uma Natura, né? Ou outras empresas, outras entidades, né? A gente estava falando assim, organizações sem fins lucrativos grandes, né? Que têm uma relevância, elas têm que ter um jeito certo de tratar as suas autoridades, de fazer as suas atividades, né? Sobretudo os seus eventos. Como é que ela cuidaria, né, das precedências? Ali também tem as pessoas de maior cargo, de menor cargo, né? Quando chega um ente público, né, alguém da iniciativa do governo, onde ele se posiciona, quando tem outra empresa, geralmente, gente, empresa acontece muito isso, muitas visitas internacionais, isso cai muitas e muitas vezes no colo do RP, tá? Então, assim, os tipos de evento são desde as cerimônias de jantares, de lançamentos, mas também atividades corriqueiras, como uma visita, né? E aí tem uma série de protocolos que são protocolos do comportamento humano, não só do evento. Por exemplo, como cumprimentar, né, uma pessoa. E aí você muitas vezes vai ter que orientar as lideranças dessa empresa em como se comportar, considerando a cultura de quem está visitando. Então, assim, isso é uma realidade muito presente cerimonial empresarial. Receber comitivas de outros países, porque às vezes são trocas de tecnologia, ou negociações, acordos, contratos, e aí isso é uma realidade que vai exigir cerimônias, não quer dizer eventos, mas cerimônia sim, né? Cerimônia vai precisar, e você vai ter que saber, né, como agir protocolarmente, considerando regras, não só as do Brasil, mas inclusive as regras do país desse visitante, tá bom? Então, vamos passar para o próximo? Cerimonial militar. A gente está aqui, professora. O João já vai colocar. Bom. João, Júlia e Tabata. Oi, gente, boa noite. A gente vai estar explicando hoje sobre o cerimonial militar do Exército. E vamos lá. A Tabata vai começar explicando pra gente.
Bom, sobre o VADMECO número 7, que fala sobre o cerimonial militar do Exército, ele trata da prática de cerimonial e protocolo, que se constitui num conjunto de regras e preceitos que regem ou não os atos solenes, mas que exigem um certo grau de formalidade. É um documento, nesse caso, especial aos militares, aos comandantes de organização militar, aos oficiais de operações de comunicação social e a todos que têm o encargo de organizar ou participar desses eventos, que podem ser as solenidades oficiais, as recepções sociais, sejam nas organizações militares, clubes ou nas residências. Pode passar. Sobre as generalidades, o protocolo é um instrumento, né, de suporte ao cerimonial, em que são estabelecidas todas as regras de conduta que devem ser seguidas, com o propósito de organizar, ordenar e evitar um constrangimento entre as autoridades que participam dessa cerimônia. Nesse caso, trata em especial da precedência das autoridades, das formas de tratamento, das honras militares, do posicionamento de bandeiras, do dispositivo das autoridades nos palanques, nas mesas de honra e de refeição formal, e por ocasião dos eventos oficiais. Alô? Vai, pode ir. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos dispositivos diversos, que seriam as bandeiras e insígnias do país e de outros países. A bandeira nacional ela pode ser usada em todas as manifestações patrióticas, oficiais ou particulares, e pode ser usada em funerais também. O uso dela deve estar sempre de acordo com o que diz nas leis que explicam sobre a forma e apresentação dos símbolos nacionais. Nessa parte aqui, a gente vai lembrar um pouquinho do exercício que a gente fez com a professora, porque ela explica sobre o posicionamento de bandeira. Então, na organização dos dispositivos, ou seja, que são os mastros, etc., que envolve a bandeira nacional, a direita é o lado direito da composição das bandeiras, como quem olha para a plateia, e não de quem está na sua frente, quem a observa, que seria justamente a plateia ou algo tipo. Então, quando as bandeiras elas estão hasteadas e são duas bandeiras, uma delas podendo ser estrangeira, a bandeira do Brasil ela tem que estar hasteada no mastro da direita. Quando são três bandeiras, podendo ser duas delas estrangeiras, a bandeira do Brasil ela tem que estar no mastro central e as bandeiras estrangeiras devem estar de forma alternada à direita e à esquerda da bandeira do Brasil, sempre na ordem alfabética dos nomes, com base no idioma português, que é a língua oficial do Brasil, é sempre com base na língua oficial do país. Então, se, por exemplo, a gente tiver a bandeira do Brasil, da Alemanha e de Portugal, vai ser a bandeira do Brasil no centro, a da Alemanha à direita da do Brasil e a de Portugal à esquerda da do Brasil. Aí, com 4 bandeiras, podendo ser até 3 delas estrangeiras, a bandeira do Brasil ela deve ocupar o mastro da direita mais próximo ao centro do dispositivo. Como o dispositivo de bandeira é par, as próximas bandeiras elas devem alternar suas posições à esquerda e à direita do pavilhão nacional do país anfitrião. Pavilhão nacional, no caso, seria o Estado. E as bandeiras estaduais elas devem estar de acordo com alternadas, né, de acordo com a ordem que elas foram constituídas, que é a ordem que os estados eles foram criados, né? Pode pular. Uma observação é que a bandeira estrangeira ela somente pode ser hasteada sozinha na embaixada ou no consulado do respectivo país, né? Pode pular já. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o dispositivo de autoridades em palanques. E funciona parecido com a disposição de bandeiras. No centro fica a autoridade de maior hierarquia, presente no evento, à direita a segunda autoridade, logo após ele ou ela, à esquerda da maior autoridade o anfitrião do evento e em seguida alternando entre direita e esquerda as demais autoridades. Agora a gente vai falando sobre os eventos que normalmente são em ambientes fechados, que possuem uma mesa, né, acima da plateia. Quando a gente tem um número ímpar de lugares, o presidente ou a maior autoridade do evento vai estar sempre ao centro da mesa. A segunda maior autoridade vai estar à esquerda dele, né, olhando da plateia para a mesa. A segunda maior autoridade à esquerda do presidente ou maior autoridade. O anfitrião vai estar sempre à direita da maior autoridade.
Aí a quarta e a quinta, os quintos lugares são para a terceira e a quarta autoridade nível de precedência. Aí de 6 a mais, sempre, né, tendo os números ímpares, a gente vai colocando os outros convidados que vão estar compondo a mesa. Mas é sempre a maior autoridade no centro. No caso de mesas com lugares de número par, a gente vai ter sempre a maior autoridade mais à esquerda da plateia olhando, né, o que seria a direita para a mesa, sempre mais à direita da mesa, o anfitrião ao lado dele, para a esquerda, e a segunda maior autoridade do lado do presidente, a terceira maior autoridade do lado do anfitrião. E assim por diante, a gente segue a ordem no resto dos lugares, sempre contando em número par. A gente monta essa linha imaginária no meio da mesa e vai dispondo os convidados dessa forma. Aqui a gente tem um número ímpar de lugares quando a gente tem um homenageado durante o evento ou cerimonial. Com a mesa também uma plateia. O anfitrião ao centro. A pessoa homenageada vai estar à direita desse anfitrião, no sentido da mesa, e o representante ou o presidente da República nessa situação estaria à esquerda do anfitrião. Aí, continuando com a mesa de números pares, o anfitrião, ele fica aí para direita, no caso, né, olhando para a plateia, mais para o centro. O co-anfitrião fica do lado esquerdo e o representante do presidente da República fica do lado do anfitrião. Então, não necessariamente o representante presidente da República ele tem que ficar no centro da mesa, né? Porque as pessoas associam o centro à figura principal. Mas, na verdade, não funciona tão assim. Isso daí tem que destacar o fato de ser no cerimonial militar, né, gente? Tá? Sim, no cerimonial militar. Tem regras diferentes, né? A gente tem sempre que só cortar, fazer um paralelo, sempre que entender. O Poder Judiciário tem a sua autonomia lá no Poder Judiciário. O Poder Legislativo tem a sua autonomia lá no Poder Legislativo. O militar no ambiente militar e o Executivo, ele transita mais. Mas, assim, se eu vou numa cerimônia lá da casa deles, eu respeito a casa deles. Então, eu estou pensando numa cerimônia lá dentro do Exército, entendeu? Aí o presidente toma um lugar secundário, porque ali tem uma autoridade maior, tá? Pode ir embora. Aqui a gente trouxe também em mesa de reunião de trabalho, como eles se organizariam lá dentro, nas reuniões internas. A maior autoridade do Exército senta na ponta da mesa e o resto vai se posicionando na ordem decrescente, da direita até a esquerda. E se tiver algum convidado, ele senta na outra ponta. Então, a gente achou mais sobre o cerimonial essas disposições. Só que o Exército, ele tem diversos eventos, né? Até eu conversei com uma amiga minha que o pai dela, ele é militar. E eles seguem regras que são gerais, mas para cada tipo de evento, eles têm regras próprias que são só deles lá dentro, como, por exemplo, formatura de militar ou passagem de cargo, evento que eles fazem para fora. Até eu e o João, a gente participou no passado do desfile da cidade, que tem em Caçapava, né? Como a gente fazia estágio da prefeitura, e aí a gente participou e viu um pouco dessa parte. E até essa questão dos lugares, tem um cara lá em Caçapava que ele sempre vai em todos os desfiles e ele quer ficar do lado do prefeito. Assim, ele tem um certo problema também. E aí, tipo, nessa hora de fazer a organização, ele falou que ele queria entrar. E aí o pessoal do cerimonial, tipo, tentou organizar, mas não deu. Aí o prefeito falou, pode deixar ele aqui do lado. E, tipo, ficou a autoridade do Exército, o prefeito e ele. Super famoso.
super famoso, ele saiu em todas as fotos. Viu como o mundo tá cheio de louco? Não é só o Trump que é louco, não. Piadinha sem graça. O nosso cerimonial às vezes tem que dar uma. Não pode, tá, gente? A gente tem que seguir a regra certinha, porque inclusive o cerimonial militar é lei, mas às vezes acaba acontecendo esse tipo de exceção. Tá. Gente, eu só queria, depois, se vocês puderem, que é uma das grandes dificuldades do cerimonial militar, são a classificação mesmo da precedência deles, né? Quem que é as autoridades, né? Porque isso talvez é uma das coisas que mais pega e que a gente seja leigo, né? A gente chegando num evento militar pelas patentes, né? Pelas patentes deles, quais são as maiores autoridades? Como é que é essa classificação? Eu imagino que seja um grande desafio do cerimonial militar ao constituir as autoridades militares no evento. Como organizar essas autoridades por conta, né, dessa precedência que tem a ver com o grau de importância deles lá e das condecorações que cada um deles recebe ao longo da vida, né? E eu acho que isso deve ser um dos maiores desafios do cerimonial militar, tá? Fora a questão da rigidez, tá? Então, eu penso que o cerimonial militar talvez o mais rígido, o mais difícil que o protocolo seja quebrado, pela característica do tipo de organização, né, da formação mesmo dos profissionais que atuam ali, a cultura organizacional, vamos chamar assim. Ela não dá chance muito para essas informalidades, né? Tirando o exemplo que a Ju deu, seria então certo a gente assumir que o cerimonial militar seja talvez o... Tá, tirando algumas coisas que a gente fica em dúvida, no caso que a senhora comentou sobre as patentes e tudo mais, talvez ele seria então mais fácil de realizar, porque as regras são tipo bem rígidas e a gente tem que seguir elas daquela maneira, então... Assim, é fácil no mais previsível. Isso, eu entendi o que você quis dizer, no tipo de... tem que fazer valer do jeito que é. O outro cerimonial, retirando a presença do presidente do Brasil, vamos pensar assim, ele fica mais flexível porque você vai ter que considerar tipo de cerimônia. Né, na verdade, o cerimonial, o grande desafio é a autoridade relevante naquele tipo de cerimônia, porque as pessoas vão perdendo a autoridade dependendo da cerimônia. Né? Sim. As cerimônias militares, elas são mais rígidas nesse sentido, né? Eu acredito. Por conta, né, da característica mesmo desse tipo de organização. Então, assim, ele é fácil por um lado e ele é difícil por outro. Agora, à medida que você tem experiência, ele acaba sendo mais fácil de lidar, de fato. Né? Porque você não tem muitas interferências externas, né? Muita coisa não... porque, por exemplo, comparando com... É meio... né? É muito mais... é meio extremo, mas, por exemplo, um casamento. Muita coisa pode dar errado na hora e tudo mais. Eu acho que esse talvez... Eu acho que é o mais difícil de fazer. Porque você tem muitos egos ali, né? Tem gente que quer, que não é, que acha que é. Aí é complicado, né? Sim. Bom, o empresarial, ele é mais fluido, ele é mais leve, né? Ele tem as suas regras, mas ele é mais leve, né? Ele toma como orientação o Decreto Nacional do Cerimonial Oficial no Brasil, mas ele é mais, vamos dizer assim, ele tem mais autonomia, né, do que o cerimonial público, tá? Sim, sim. Pessoal, é isso então, né? Pelo que eu tô vendo. Tá? Então, eu queria dizer que eu senti falta de vocês, né, pelo menos apresentarem essa listagem dessas condecorações, dessa autoridade aí, para a gente poder ter uma noção qual que é a precedência, tá? Gente, eu queria deixar um abraço, agradecer vocês pela né, paciência, pela parceria, do que nós conseguimos fazer ao longo do semestre. Eu acho que de todos os anos que eu dei aula, foi o ano que eu consegui trabalhar mais os conteúdos, assim, a gente teve bastante informação, vai cair mesmo, tá?
Então, assim, nas outras aulas, eu não chegava até onde eu cheguei aqui com vocês, tá? Então, posso dizer que acho que a gente avançou bastante. Eu vou atualizar